Vamos lá de novo. Fala, galerinha Upper, família de paz, tudo bem com vocês? Estamos aqui em mais um Uppercast. E aqui do meu lado, meu amigo João. E aí, João? Isso aí, Rodolfo. Pai do Senhor, gente. Estamos aqui, mais um Uppercast. É isso aí. Hoje a gente vai estar gravando um episódio mega especial aqui com vocês. A gente, como vocês sabem, estamos aí, já finalizamos o nosso treinamento Bom Samaritano. E aí, João? Foi top, Poderoso foi? demais, marcante. Bom Foi Samaritano. muito bom. Se você faltou, você perdeu uma benção, né, meu irmão? E aí a gente tá nessa pegada de discipulado aí. E hoje a gente vai estar exatamente falando sobre isso, João, aqui. Sobre discipulado, né? E nada melhor do que ele para estar junto aqui com a Eita, gente. temos um convidado hoje, hein, Bora Rodolfo? conhecer o cara? Mostra ele aí na tela. Pastor Daniel, tá aqui, ó. Todo mundo lhe vendo. Seja bem-vindo ao nosso Uppercast, Pastor Bom demais Daniel estar Branco. aqui. A De Paz, Uppercast, aí o pessoal do Upper. Tamo junto. Amém. É nóis. Queiroz. Vai Corinthians. Ó, o operador gostou ali. Gente, lembrando também que amanhã tem o nosso evangelismo na praça, né, João? 7 isso horas da aí. noite, às 19 horas, vamos estar começando o nosso evangelismo. Então, não perde, junta aí com a galera, vamos estar participando, fazer um devocional ali junto e vai ser poderoso. Eu creio, João, que Deus pode nos dar aquela praça ali. Amém. Eu creio que vai ser o início, Rodolfo, de um tempo poderoso da nossa juventude ali naquela praça. Com certeza, com certeza. Vamos levantar um altar de adoração ali e Deus fará grandes coisas naquele lugar. Amém. Estamos com o coração queimando aí com esse projeto Bom Samaritano. No mês de novembro todo, a gente vai passar nesse trabalho de discipulado e em dezembro a gente vai encerrar com o culto da hospedaria, né? Dani, tu vai estar aqui, né, na hospedaria? Vou. Eu quero vir. Você pode trazer Neiva dessa vez? Ah, Fala com a direção, né? Deixou uma situação complicada. melhor não falar nada. Meu Deus. Melhor não falar nada. Aí vamos pra frente. Não, Vamos fingir que nada aconteceu. Você tá mais vermelho que eu. Alô, Neiva, queremos você aqui, viu? Do culto da hospedaria, pelo amor de Deus. Vamos fazer uma vaquinha pra trazer ela. Bora. Viu? Já estamos aqui sendo abençoados por pastor Daniel e com certeza vamos ser abençoados também com a vida da pastora Neiva aqui. Pastor Daniel, a gente está nesse projeto Bom Samaritano, onde a gente foi ministrado com 3 palavras poderosas, né? E foram 3 dias de uma imersão, uma preparação para algo que a gente vai viver agora no mês de novembro, né? Um trabalho aí, uma trilha, né? Que a gente vai passar, estaremos orando por algumas pessoas e com certeza os objetivos maiores desse trabalho todo é incutir em cada cristão, João, a vida do discipulado, né? A gente ter amor por almas, né? E ganhar essas vidas para Jesus e viver a nossa veia mesmo como cristão, um discipulado, né? Esse projeto Bom Samaritano, Rodolfo, ele ajudou a irmos um pouco além do que estávamos acostumados a ir, porque as ministrações, Deus usou muito o pastor Daniel Branco, e sem dúvida nenhuma, gente, se você esteve lá, se você participou conosco, seu coração foi tocado. Você já não é mais a mesma pessoa de antes do Bom Samaritano. Verdade. Pastor Daniel. Fomos pode dizer. convocados a ir a um nível mais profundo. Exato. E teve uma palavra, pastor Daniel, que você estava lá ministrando, acho que foi no primeiro dia, que me impactou de verdade, assim. Foi quando o senhor falou assim, seja a resposta para alguém, né? Aquilo ali me impactou muito, a gente se posicionar como resposta na vida de uma pessoa, que na verdade Deus nos chamou para isso, para a gente levar a resposta para uma resposta de cura para o enfermo, Exatamente. uma resposta de direção para o que está perdido, né? E tudo Aqueles isso, que estão à beira do caminho. aqueles que estão à beira do caminho, e Uma tudo isso coisa- a gente vê. Pode falar. Sobre esse lance de ser uma resposta, às vezes a gente não está disposto a ir, né? Por exemplo, quando o Senhor manda o Paulo, né, e ele tem aquela visão dos animais impuros, ele fala assim, por que você desimpura aquilo que Deus santificou? Então, por causa do próprio preconceito, né? E ele ter que ir, né,
para tocar a vida de pessoas, ele como judeu, de fariseu e Carteirinha, né? um cara que foi ensinado dentro da lei, né? Para ser contra um gentio, né? E de repente Deus coloca Paulo para pregar para os gentios e coloca Pedro para pregar para os judeus. Meu Deus. Essa é a coisa mais Louca, né? louca e improvável. Improvável. Entendeu? Louca e improvável, né? Pastor E ele era a resposta para os gentios. Sim. Mesmo quando ele mesmo disse que foi enviado para eles, né, pastor? Ainda que ele tivesse preconceito para com isso. As dificuldades dele. Né? Exatamente. E pastor Daniel, dentro desse primeiro momento que a gente entrou aqui agora, eu sei que tem muita gente que está nos ouvindo, muitas pessoas também, apesar de sermos uma igreja que fala muito sobre o discipulado, que a gente vive muito a questão do discipulado através dos nossos e-grupos. Tem muita gente ainda que tem uma dificuldade de entender uma definição do que é uma vida de discipulado e como é que o senhor poderia trazer essa definição para a gente de uma vida de discipulado, o que é o discipulado? Então, a definição para mim, assim, a definição mais que eu acho mais completa de tudo que eu já ouvi foi de um cara chamado David Cornfield. Ele é um cara que foi um cara que veio, um norte-americano que esteve no Brasil, e os anos que ele teve no Brasil aqui, ele tentou implantar essa visão de discipulado, de grupos pequenos, tal. Sim. E ele deu uma definição sobre isso. Ele falou o seguinte: discipulado é um relacionamento onde um discípulo mais velho ajuda o discípulo mais novo a conhecer o Senhor, a assemelhar-se a Ele e assim se reproduzir. Parece muito comprida, né? Então ele começa a falar, o que é discipulado? Aí ele começa definindo. Ele é um relacionamento. Ele não é estudo bíblico, apesar que você estuda as escrituras. Ele não é uma reunião de oração, apesar que você ora, né? Ele não é, muito legal. Ele é um relacionamento. E Jesus tinha um relacionamento. Então, na definição, ele já define até os parâmetros, porque a gente é muito assim, a mente da gente assim é muito assim, sala de aula, quadro, cadeira, alunos sentado, separa, uma né? pessoa falando e 50 ouvindo. E Jesus ele fala assim, ele chama os discípulos para andar com ele, para estar perto dele. Eu gosto muito de um texto de Lucas assim, falando desse negócio do relacionamento. Jesus ele tinha níveis de relacionamento com as pessoas, né? Então, o primeiro nível de relacionamento era a multidão, né? Mas a multidão quer pão, a multidão quer o milagre, a multidão quer a comida, entendeu? Mas é multidão. Mas ele nunca deixou de amar a multidão. Então, ele tinha esse primeiro nível de relacionamento com a multidão, com a massa. Segundo nível de relacionamento dele, quer dizer, ele tinha os seus seguidores. Então, quando Jesus andavam muitas pessoas com eles. 2 centenas, 3 centenas de pessoas que andavam junto com ele. Quando chega no capítulo 6 de Lucas, diz assim, e aconteceu que naqueles dias subiu Jesus ao monte para orar. E passou a noite em oração a Deus. Até aí tudo bem. E quando já era dia, chamou a si os seus discípulos. Ele não está chamando os 12. E diz assim, e escolheu 12 entre eles. Então ele tinha um grupo de seguidores maior. E de repente ele chama, ele vai reduzindo esse grupo para ter essa... a vida na vida. A intimidade, né? A intimidade. E diz assim, e ele chamou 12 deles para estar perto dele. Então, é um nível de... Então, ele queria um relacionamento. E foram esses caras que revolucionaram o mundo. O evangelho chegou até nós porque eles foram precursores disso. E Jesus deixou esse modelo para nós.
Então, ele é um relacionamento. É um relacionamento. Né? O chamado de Mateus foi assim, o chamado de André foi assim. Vinde, siga-me. Então, pastor Daniel, quando o senhor traz essa definição de relacionamento, bate muito no que a gente já conversou aqui, João, em outros podcasts, que tem pessoas que estão na igreja e têm dificuldade de se relacionar, né? Que até prefere entra depois que o culto começa, sai antes do culto acabar, porque não quer contato. E o culto virtual, às vezes, ficou bom para eles, né? Porque essas pessoas não gostam de estar com gente. Então, Pastor Daniel deu uma definição perfeita sobre discipulado, né, Rodolfo? E ele exemplificou isso quando ele disse assim: nós somos fruto daqueles 12. Quando ele definiu, ele disse assim: o discipulado ele tem a ver com fazer, acompanhar e depois eles vão reproduzir. É exatamente isso que acontece. O objetivo do relacionamento, aí é que vem o lance. Tem relacionamento e relacionamento. O próprio relacionamento tem que ter um propósito. Então, olha o relacionamento que ele diz. O discipulado é um relacionamento onde o mais velho ajuda o mais novo. Esse relacionamento, ele tem um objetivo. Aí ele começa a conhecer o Senhor. Então, o relacionamento que não leva a pessoa a ter uma experiência com Jesus, a ter uma experiência marcante com Jesus, a conhecer Jesus, a andar com o Espírito Santo, a ele ter uma experiência marcante. Entendeu? Pastor Daniel, e aí nessa sua fala agora eu identifiquei 3 coisas agora, aqui. Sobre alguns aspectos, 3 aspectos do discipulado. Primeiro, ele é um modelo. E quando eu digo isso, é um modelo, e todo modelo ele tem que ser o quê? Tem que ser seguido. Seguido. Foi o modelo do próprio Jesus, né? Então, é algo que o próprio Cristo veio para nos ensinar, com a sua própria vida, a como nós devemos prosseguir aquilo que ele nos entregou. Então, é um modelo. O discipulado é um modelo. Então, se eu quero ser um seguidor de Jesus, eu não posso fugir do discipulado. Não tem como. Não tem como. E um outro aspecto ele tem que apontar para a pessoa de Cristo. Exatamente. Né? A pessoa conhecer a Cristo. João Batista fez aí. Isso. João Batista. Fez aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele tira até o foco dele. Sim. Abriu mão dos seus seguidores, É né? engraçado Apontando que para Jesus. quando chega lá acho que no final do 3 do Evangelho de João, antes de entrar no 4, que é o lance dos verdadeiros adoradores, que hoje a gente as pessoas hoje precisam pensar. Né? Não precisa de pregador a igreja, precisa de pensador, a pessoa pensar. Né? O que eu estava falando? João Batista? João Batista. Né? Quando chega no capítulo 2, ele aponta para eles aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Chega no final do capítulo 3, aí um discípulo de João. Né? Ele chega para João no caminho, ele entra numa polêmica lá sobre a purificação, né? Numa polêmica, bem coisa de gente religiosa, gosta de treta, né? De discutir. Tretas infrutíferas. Que não leva a lugar nenhum, né? E aí o João, ele chega para o João e mete um louquinho nele lá, fala assim, olha, aquele cara de quem você deu testemunho, quem que ele deu testemunho? Foi Jesus. Eis aí o Cordeiro. Está indo todo mundo ter com ele. Ele estava dizendo assim, a igreja dele está enchendo, a sua está esvaziando. Você lembra a resposta do João? Aí ele diz assim, eu não sou o Cristo. Primeiro, deixa eu abrir aqui que minha cabeça está péssima. Eu não tenho certa resposta em detalhe. Eu acho que ele diz, 4, né? importa que ele cresça, né, pastor Dani? Não, esse. Ele chega num determinado momento, ele diz assim, quer ver? Instrui e tal, que a final do 3, aqui. Houve essa questão e foram ter com Jesus e disseram, Rabi, aquele que estava contigo além de Jordão,
do qual tu deste testemunho, ei-lo aí batizando, e todos vão ter com ele. Verso 26. João respondeu, o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for enviado. Quer dizer, ele falou assim, se os caras estão indo, é porque o céu determinou isso. E se eles vierem para cá, é porque o céu determinou isso. Quer dizer, em outras palavras, gente resolvida, né? Gente resolvida. E ao mesmo tempo, e aí ele continua a dizer assim, homem, vós mesmos me sois testemunha de que eu não sou Cristo, mas eu sou enviado adiante dele. Ele sabia quem ele era e ele sabia quem ele não era. É verdade. E ele até fala aqui, pastor Dani, no 30. Eu vim diante dele. Eu sei do meu papel aqui. Sei quem eu sou, né? Exatamente. Mas por quê? Porque ele era a voz do que clamava no deserto. Então o papel dele era apontar Jesus mesmo, não era outro. Não era outra coisa. Não era outra coisa. É verdade. Por isso que está escrito, ó, convém que ele cresça e que eu diminua. Exatamente. Ele saía de cena para que Jesus pudesse... Sabia quem ele era, né? Sabia quem também que ele não era. Que ele não era. Ele falou assim, eu não sou noivo, mas eu me alegro com até indagaram a ele, né? Com a voz do noivo. Exato. No mesmo capítulo aqui, logo abaixo. Então, o papel do discipulador, e é o que todo mundo ele traz para ele, é meu filho, meu discípulo. Então, com a ideia da paternidade hoje, é uma ideia correta. Porque quando você quer ganhar uma pessoa para Jesus, se você não assume um papel de pai, você assumir a responsabilidade de um pai, e não o papel do pai. Porque o pai é Deus. Exato. Se não tem essa visão de paternidade, para. O pai é Deus, ok? Então diz assim, ninguém chama ninguém de pai, porque pai é só um Deus. Então a gente não pode roubar isso de Deus, né? Chamar o outro de pai. Às vezes a gente fala carinhosamente, painho, papai e tal, mas isso, em doses erradas, isso vira um problema. Vira controle, vira domínio. Uma dependência, né? Também vira uma dependência emocional. E não só dependência emocional do discípulo, mas vira dependente do discipulador também. O dia que o cara ele tem que ser lançado no destino dele. Eu gosto muito, tem um salmo, cara. Um dia que eu prego ele aqui. Quando ele fala assim, a andorinha, né, o pardal encontrou a casa e a andorinha o ninho, eu encontrei os seus altares. A casa, o ninho e o altar. E são três figuras aparentemente iguais, mas são diferentes, né? A casa é o lugar da família. De você se sentir amado, se sentir cuidado. Pardal encontrou quem todo mundo quer ter uma casa. Né? Quando a pessoa quer casar, ele quer uma casa. O seio de uma família, né? Agora, o ninho é diferente. No ninho, o pássaro nasce, ele tem origem, ele é transformado e ele é enviado. Meu Deus. Ele tem que ser lançado para fora do ninho. Nem é quando ninguém quer, né? A mãe ave, ela empurra. Ele não foi formado para o ninho, exatamente, né, pastor Dani? O ninho é um processo. Ele tem que sair do ninho. Tem que acabar, né? Só que a mãe ave, não sei se é assim que fala, a mãe ave, ou a ave mãe, não sei se existe isso. Ela sabendo ele tem que ser lançado do ninho e ele vai aprender a voar voando. Então ela começa a tirar todo o conforto do ninho para lançar ele. O papel do discipulado é esse. Então, é como formar. Você está sendo pai agora, né? Sim. Tudo é novo agora. O senso de proteção é importante agora, muito mais, porque ela não fala, ela não se expressa. Você não sabe, você tem que adivinhar. Você está conhecendo aquele ser humanozinho, né? Aquele pacotinho, né? Você está conhecendo ele. Então, quando chora, aí você hoje falou, aí chora. Quando é que ele chora? Quando está com fome. Então você já tem uma ideia.
E o tempo vai passando. Só que chega uma hora que ele tem que ir, seguir o destino dele. O relacionamento é a mesma coisa. O discipulado é a mesma coisa. Ô, pastor Daniel, deixa eu interromper aí. É a mesma coisa. Dentro do que o senhor está falando. Eu me lembro que uma das ministrações que o senhor deu aqui, o senhor trouxe uma dinâmica do discipulado. Eu achei incrível aquilo ali. É a dinâmica onde Cristo chama para andar com ele num estágio de observância, né? Sim. Ele vai observar. Como fala um pouco mais disso aí? Observa. Você quer ver um exemplo? Eu acho legal aquilo, porque assim, na minha... Isso aqui não é é uma ideia que eu tenho, né? Eu posso estar errado, posso estar certo, mas eu acho que é bem coerente isso. Eu acho que Jesus levou pelo menos 1 ano e meio a 2 anos para escolher os discípulos dele. Então, quando ele começa no capítulo 1 de Lucas, chamando os discípulos um a um, e os primeiros que ele chamou foi Pedro, né? Pedro, Tiago e João, lá na pesca, quando ele fala assim, venha após mim e eu vou fazer de vocês pescadores de homens. Foi a primeira, mas não era o primeiro contato dele. O primeiro contato foi aquele contato do Evangelho de João, capítulo 2. Quando André, irmão de Pedro, ele leva ele lá. Os caras sabiam quem era Jesus, já sabia. Conheciam. Pedro vai lá e fala assim, você é Pedro, mas você é Cefas, mas a partir de hoje eu vou mudar teu nome. E ele muda a história do cara. Ok? Então, quando chega esqueci de novo, mano. A dinâmica. Primeiro observa. Aí ele fala assim, ele olha para o cara e fala assim, vem atrás de mim. Eu tô com a memória terrível. Eu Covid isso. E eu vou te fazer um pescador de homens. Então, ele já tem um destino para a vida do cara. A formação não é à toa. É como eu estava falando. Discipulado é um relacionamento onde o mais velho ajuda o mais novo primeiro a conhecer o Senhor. Legal. Venha após mim. Primeiro de tudo é isso, é conhecer o Senhor. Venha né? após mim. Ok? Veja eu fazendo. Né? E é aquela coisa, aí vem o lance da paternidade, né? Que tá borbulhando um monte de coisa aqui. Então, é o lance da paternidade, né? Jesus fala assim, ó, o filho não fará nada de si mesmo, somente fará aquilo que ele vê o pai fazer. E ele imita isso. E quando ele fala, vem após mim, ele fala assim, ó, venha, veja eu fazer. Exatamente ser essa referência, né, que ele vai aqui. precisar. Vem atrás, após. Não é do lado, não é na frente, é atrás. Eu queria até fazer uma pergunta para o pastor Dani, Rodolfo, que tem tudo a ver com isso e pode parecer óbvio, pastor, mas eu sei que o senhor vai falar. Por que daquele grupo grande, por que daquela multidão, Jesus escolheu apenas 12? Será que é porque o discipulado exige tempo, exige conversa, exige desgaste? Eu acho o seguinte, quando você... É o que a gente estava dizendo. Quando você pensa no futuro, quando um líder, todo líder, seja num grupo pequeno, seja na igreja, você tem que se concentrar em pessoas chaves. Você não pode estar se atento na multidão. Porque você tem que estar a base, né? concentrado nas pessoas que vão levar para frente aquilo que eles aprenderam. O seu legado. O né? legado. Porque é diferente, eu não sei se eu já falei aqui, legado e herança. Já, sim. É distinto. O cara recebe herança é uma coisa, receber o legado é outra. A herança é o que você dá para alguém. O legado é o que você aprende com alguém. E é isso que ele queria. Ele falou, vem após mim, vou fazer vocês pescadores de homens. E Jesus ele começa a ensinar, dando um modelo para eles. Então, eles Isso até falou que o legado não é aquilo que quem está deixando entrega, aquilo que quem está deixando ele gera. Exatamente. Na outra pessoa. Aí ele conhece a Deus, ele diz assim,
Discipulado é um relacionamento onde o mais velho ajuda o mais novo a conhecer o Senhor, a assemelhar-se a Ele, e o último, reproduzir isso. Então, ele tem que passar isso para alguém. São as gerações e as futuras gerações. Quer dizer, tudo que a gente tem do Evangelho hoje, a própria promessa que Deus deu para Abraão foi um legado geracional. Abraão, Isaac, Jacó, José, até chegar onde chegou. E a gente precisa entender essa dinâmica, né? Porque a não ser apenas um discípulo, mas a gente também se preparar para ser um discipulador. Exatamente. Porque é o processo natural da vida. Se você já foi, por exemplo, eu já fui consumidor, né? Sim. Eu namorei com a filha dos outros. Hoje eu sou fornecedor. Hoje o senhor é o pai. Estou fornecendo, né? E é verdade, você prepara o filho para a vida. Então você equipa ele para a vida. O discipulado tem esse objetivo. Você prepara a pessoa para o futuro. Quer dizer, qual que é o futuro da igreja, da ADPaz? São você. São vocês. São as futuras gerações. Então, quando a própria liderança, ela tem que trabalhar com a perspectiva de legado geracional. Isso aí a gente pode colocar como um propósito, né? Em todos os níveis da vida, em todo nível. Em tudo que a gente for fazer, né? Dentro de uma célula, dentro da estrutura organizacional da igreja. Até mesmo fora, né? A gente não vai viver para sempre. Vai viver para sempre. Entendeu? Então a gente tem que preparar as futuras gerações para isso. É o que está acontecendo. É um propósito discipulado, né? Exatamente. Quero até um terceiro aspecto que eu tenho que colocar, né? O primeiro, ele é um modelo. O segundo, ele tem que ser formado Cristo na pessoa. E o terceiro é um propósito de fazer ele frutificar naquilo ali. Quer dizer, ele gerar isso em outras pessoas. Dani, uma coisa, um ponto que eu queria trazer aqui, eu queria que o senhor falasse sobre isso. Existe uma diferença muito grande em fazer discípulos e fazer convertidos, né? Tornar, trazer atrás. Eu acho que vale a pena repetir isso aí, viu, Rodolfo? A gente foi aqui esculachado, né? Vamos dizer assim, na linguagem do paulista. Assim que eu tinha chegado aqui na igreja, eu me deparei com a vinda do senhor aqui na nossa igreja, né? Eu acho que foi a segunda vez que o senhor estava vindo aqui. E foi um seminário que o pastor Edson organizou na parte da tarde. E o senhor fez uma pergunta que naquele dia, assim, eu fui para casa com aquela tela azul do Windows, né? Fiquei uma semana ainda tentando retornar. Bugado. Travou. E o senhor fez uma pergunta assim, quem aqui ganhou uma vida para Jesus no último ano? Quase assim, 60% da igreja levantou a mão. Aí o senhor falou, nos últimos 2 anos, aí 70% levantou. Nos últimos 5 anos, 100% levantou a mão. Todo mundo feliz, alegre, viu, João? Naquele momento tava todo mundo alegre. Só aumentando as mãos, né? Só que o pastor Daniel tava com o chicote guardado no bolso, né? E naquele momento o senhor tirou o chicote e o senhor falou assim, deixando sem graça. Eu vou explicar agora o que é ganhar uma vida para Jesus. E aí o senhor explicou sobre essa questão do formar um discípulo e não um convertido, que o levantar das mãos não é o fim das coisas, mas é o início de um processo. E ganhar a vida para o Senhor é um processo demorado de discipulado, onde a gente agora vai ter a vida na vida, caminhar com aquela pessoa até que a gente consiga contemplar os frutos daquela conversão, daquele discipulado. Aí, depois que o Senhor trouxe essa definição bem sutil, aí o Senhor fez a pergunta novamente, né? E aí, quem foi que ganhou uma vida para Jesus nos últimos 5 anos? Cara, ninguém levantou a mão. Eu desconfio que não tinha mais mão levantada. Não tinha mais mão, todo mundo perdeu as mãos. E eu acho isso, para quem está assistindo agora, eu acho interessante o senhor falar um pouco sobre isso. Engraçado assim que eu já tinha aberto o texto em Lucas 10. Porque Jesus, ele quando andava assim, você tinha muita gente que queria andar com ele. Dani, deixa eu só lhe cortar.
Gente, essa definição é importante, que Daniel vai falar agora sobre a questão de buscar o convertido e o discipulado, né? Distinguir isso aí, por quê? Estamos participando do Bom Samaritano. Sim. E todo mundo saiu, eu estou saindo, e com certeza muitas pessoas instigadas a buscar almas, né? Como o senhor falou lá, né? Mas e o depois, né, Rodolfo? Almas. Vidas, almas. E eu estou fazendo essa colocação aqui justamente para ajustar isso, porque eu me lembro o quanto que isso foi impactante para mim, Daniel. Quanto aquilo foi impactante para mim. E dentro desse seminário que a gente terminou agora, tá todo mundo assim, né? Eu quero almas, eu quero vida. Aí eu queria que o senhor trouxesse essa definição novamente. Legal. Por quê? Porque a gente precisa entender de fato o que essa motivação vai nos levar, né? Que não é simplesmente pegar um cara, convidar ele para uma igreja e vibrar porque ele levantou a mão. É investir na vida dele. Na verdade, assim, é um processo. Dentro desse processo é difícil a gente dizer quem fica e quem não fica. A própria parábola do semeador é um exemplo disso. Quantas sementes ele planta? 4. Quantas vingam? Uma. Então, de 100% que vinga é 25%. Pegou? Não tem no Google isso. Só tem aqui. Então, você tem assim de 25%. Então, grande parte do que você vai plantar, é por isso que Eclesiastes diz assim, semeia com 7, com 8 ou com 10, porque não sabe qual delas prosperará. Lança o teu pão sobre as águas, depois de muitos dias o acharás. Então ele fala assim, semeia, porque você não sabe qual que vai vingar. Porque o trabalho do semeador, o nosso trabalho agora como bom samaritano, é semear. A gente não pode dizer vai vingar ou não vai vingar, vai ficar ou não vai ficar. Mas eu tenho que semear. Tem que fazer a minha parte. Eu tenho que fazer a minha parte. E essa parte Deus não e faz, semear né? bastante sementes. Quanto mais possível. Não é 5, é 10, é 20. Para você poder colher 25%. E o fruto ele não vem no mesmo dia, né, pastor Dani? Exato. Tem um tempo, tem uma demora. Tem um processo, mas dentro desse processo você já tem uma perda meia de 75%. Considerável. Considerável. Então, mas Jesus, ele quando chama os discípulos, ele tem um critério, né? Assim, até mesmo para discipular, porque a gente acha que vai discipular todo mundo. E esses discípulos, eles têm que ter características, a gente saber fazer a escolha. E às vezes, a gente tem o dedo podre pra caramba, né? Porque você escolhe a pessoa errada, você investe na pessoa errada, porque não é porque você investe na pessoa errada, é porque você não tem os valores corretos para dizer assim, guiar, né, para me guiar na decisão de continuar trabalhando num terreno. Porque às vezes você quer mais do que a pessoa. Meu Deus. Você quer mais a salvação dela, o bem dela do que ela mesma. Você quer mais que ela seja. Então, Jesus, dentro disso, tem esse texto do Evangelho de Lucas, fala de algumas situações assim que acontecem, né? Ele diz assim: e aconteceu que indo eles pelo caminho, lhe disse um: Senhor, seguir-te-ei aonde quer que fores. Pô, é um cara assim que prodigioso. Vale a pena ter por É o pé, discípulo que todo mundo quer. Estou contigo. E não abro. Eu vou com você onde você for. Aí Jesus olha para o cara e fala assim: as raposas têm covis, as aves do céu têm ninho, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Quer dizer, é o teste. Quer mesmo? Ele falou assim: olha, eu não tenho nada para te dar, não tenho nada para te oferecer, eu não tenho onde dormir, eu não tenho o que comer, você quer andar comigo? Então Jesus, ele vê a motivação do cara, ele testa a motivação da pessoa, porque as pessoas vêm às vezes por causa de pão, por causa de peixe, por causa de milagre, por causa de cura, tal. Quer dizer, quantos leprosos Jesus curou? 10. Quantos voltaram? Só um.
Então, se a gente não tem o critério para isso, é ver a motivação da pessoa. Então, Jesus prova aí essas coisas. Então, não dá para você perder tempo. E até algumas situações, Jesus olha para os discípulos e vocês não vão não também? Exatamente. E às vezes a gente quer mais do que a pessoa. Eu estou falando assim, não é a nível do bom samaritano, a nível de discipulado. É diferente. Isso é importante, pastor Daniel, porque assim, Muito. no discipulado, às vezes a gente se cobra tanto e se coloca no papel do próprio Espírito Santo, né? A pregação do evangelho, sua responsabilidade é lançar semente. É o bom samaritano, vai, leva 10, leva 20, quantos quiserem ir, leva. Não é a responsabilidade. Agora, quando vai formar a pessoa, trabalhar discipulando ela, é a continuidade disso, é porque quando vem essas coisas. Você lembra a semente, né, a parábola do semeador? Uma cai na beira do caminho, uma cai entre as pedras, uma cai entre os espinhos e uma só cai em terra boa. Em terra boa. E as circunstâncias que acontecem com cada uma das sementes, né? Fala de uma situação. A que cai na beira do caminho são aqueles que estão ouvindo, enquanto estão ouvindo, vem o diabo e rouba. Quer dizer, ele impede, rouba, e ele diz assim, rouba o entendimento deles. Quer dizer, ele ouve, mas não ouve. Ouve, mas não entende. Ela sai alienada. A segunda, ele recebe com alegria, que pode ser esse aqui, seguir-te onde quer que fores, recebe com alegria, diz assim, mas é de pouca duração. Então, dura pouco. Não tem profundidade. Não tem profundidade. O terceiro, ele recebe e começa... E tem As preocupações, tem né? uma outra parábola, se você colocar paralelamente, são 4 tipos de solo. E fala do desenvolvimento, né? Aí aquela parábola que o semeador saiu para semear e ele lança a semente, aí ele diz assim, e ele, após ter lançado a semente, ele vai dormir. Enquanto ele dorme, a semente germina, cresce e frutifica. Parece que é um processo, né? Germinar, crescer, frutificar. Tá tudo na Bíblia, né? Tá, cara. E não tem no Google isso. Essa é a receita para o bom discipulado. Discipulado. Então, germina, cresce e frutifica. Se você olhar a parábola do semeador, a que cai na beira do caminho, ela não dá tempo de germinar. Ela é roubada, né? Ela já é roubada. Ela germina, quando ela cai na terra, acontece o processo da eclosão da semente, a semente cresce as raízes e tal. A segunda semente cai entre as pedras. Acontece a eclosão, as raízes começam, mas o solo é rochoso, bate na pedra. Então recebe com alegria, Mas não consegue firmar, né? mas ela germina, mas ela não cresce. Dura pouco. Ela não cresce, só germina. Recebe com alegria, mas assim, é de pouca duração. A que cai entre os espinhos, ela germina, ela cresce, Mas é sufocado. mas ela não frutifica. E você vai ver lá no texto assim, não dando os frutos permanentemente. Você vê que em cada caso houve um avanço em uma etapa do processo, mas foi interrompido. Mas sempre o objetivo final do processo é frutificar. E a alegria do discipulador Entendeu? é ver isso, Qual né, que pastor? é o frutificar? Você pega a pessoa, ela germinou, você ajuda ela a crescer e ajuda ela a frutificar. E tem uma coisa interessante, e ele diz assim, a terra por si mesmo produz o seu fruto. Porque não é uma ação minha, é uma ação de Deus dentro da vida da pessoa. Meu trabalho é preparar, fortalecer a terra, cavar a terra, ajudar para não crescer torto, né, o negócio. Aí você põe a trelicinha lá, ajudar ela a se desenvolver. Mas ela por si mesma vai produzir isso. É uma coisa que... É um processo isso. É um processo e
E a semente, a palavra de Deus, ela é uma semente boa, né? A questão vai ser o terreno, né? Exatamente. Onde vai cair. Nunca é a questão da semente. O que foi para mim foi bom? A gente que prega o evangelho há tanto tempo, às vezes dá uma frustração quando você vê as pessoas indo e indo, vindo e indo embora. O que aconteceu? A pessoa desviou, tal. É o processo natural. É a terra. Isso. É a terra. É a própria terra. Então, o processo de semear é esse do bom samaritano, nosso papel. Jesus nunca ficou esperando para curar alguém, para operar um sinal, se a pessoa ia ficar, seguir ou não seguir, permanecer ou não permanecer. Ele curava e pronto. Ele não tinha segunda intenções, Não, né? não tinha, não. É tanto que tem uma história que eu trago ela, da mulher adúltera, né? Ele poderia, se Jesus fosse aquele obcecado por seguidores, ele livrou aquela mulher ali da própria morte, né? De ser apedrejada. Mas no final a gente sabe que ele olha para a mulher e diz assim, vá e não peques mais. Ele não lançou ali uma prisão sobre ela, só te salvei agora eu te livrei, vamos agora comigo, né? Você me deve, né? Você é minha filha. Você é meu filho. Sempre há essa ação sem esperar. E é importante a gente pensar assim, a pregação do evangelho é uma coisa, o discipulado é a continuação da pregação do evangelho. A própria terra vai dando indícios da coisa. Ô, Dani, a gente falando sobre isso agora, viu até um negócio aqui que não está nem programado para a gente falar, mas esse assunto que a gente falou agora, né? E a gente que se prepara para ser discipulador, a gente tem que ter isso no nosso coração. Fazer isso sem esperar nada em troca. Né, Dani? Porque hoje a gente vive num mundo, infelizmente, que as pessoas têm a motivação errada, né? Acha que a vida de um discipulador é fazer algo por uma pessoa para que lá na frente ele seja recompensado. Né? Que ele seja... de alguma forma, aquela pessoa retribua ela de alguma coisa. E por essas razões, por essas motivações, a gente vê muitos bons discipuladores que... Um cara que é um bom discipulador, ele pode ser um bom discipulador, mas está com a motivação errada. E aí a gente vê o cara o quê? Se frustrando lá na frente. E a motivação, ela vem do coração, né? Vem do coração. Então isso é muito bom a gente já deixar isso claro, né, pastor Daniel? Que o processo do discipulado, a gente tem que fazer realmente visando Deus, né? Porque se você não tiver isso e não tiver aquela disposição de estar sempre semeando, quando a semente não vinga, você vai ficar frustrado, vai dizer, não funciona. Na verdade, Jesus já tinha previsto isso na parábola do semeador, né? Das pessoas assim, a gente vai ter a colheita, mas a gente não sabe o que permanece, o que não permanece. A gente tem que trabalhar para permanecer, né? É o que a gente vai fazer, cuidar da pessoa. Então, a gente nunca pode errar pela negligência de não ter feito o trabalho de cuidar direito. Fazer o nosso papel, né? O nosso papel é cuidar, alimentar, entendeu? Fazer tudo que tem que ser feito. Agora, depois que você fez tudo, você não pode se culpar por uma coisa que não dependia de você. Exato. A escolha da pessoa. E isso é até legal, pastor, que o senhor entrou em um ponto que a gente separou aqui, né, Rodolfo? E aí eu já vou lançar a pergunta aqui. Por que algumas pessoas têm dificuldade na vida de discipulado? De ser discipulado? De ser discipulado. Em obedecer, porque assim, em ser tem pessoas submisso. que estão na igreja... que a gente tem a gente tem duas realidades, né? A gente tem uma realidade de igreja, sem cultura de discipulado, e você tem uma pessoa que nasceu. Quando ela nasce, criança, você condiciona. Você condiciona ela. Então, criança. Vocês estão olhando com a cara assim, o que você quer dizer com isso? Como é que você condiciona? Quando você gerou uma pessoa e desde da tenra idade você gerou ela, você condiciona ela ao que ela vai comer, o que ela... Não é...
que a criança não gosta de comer, é o pai que não gosta de comer. Não é a criança que não gosta de escuro ou gosta de claro. É o pai ou a mãe que não gosta de escuro, tem medo de escuro e dorme. Você vai implantando. Você vai implantando o que você é dentro dela. Entendeu? Você vai condicionando ela. Então você condiciona a criança a comer, você condiciona a criança a dormir. Igual a pastora Sidna estava falando para você, né? Da rotina, né? Lá na sua casa, da rotina. Você condicionar ela. Então, quando é um novo, você condiciona o novo. É você que dá o ritmo para o novo. Você que é o pai. É uma coisa antinatural o filho querer mandar no pai. Sim. Ok? Entendeu? Então, o pai tem que condicionar o filho. O que é a criança, o menino de rua? O que é um menino de rua? É um menino sem pai? Estou perguntando. Não, o menino que... Ele tem pai? Tem. Mas o que faltou então? Faltou um lar. Na verdade... Faltou o acompanhamento. Faltou autoridade sobre ele. Faltou a funcionalidade de um pai sobre a vida do garoto. O que é o menino? É aquilo que a Bíblia diz. A criança entregue a si mesmo será a vergonha do seu pai. Você pega o menino e entrega a ele mesmo, né? Que aprendeu a viver na rua, dormir na rua, depois você quer enquadrar ele. Fala assim, ó, aqui em casa você vai ter que tomar banho, você vai ter que ir no colégio, você vai ter que estudar, você vai ter que levantar a tal hora, você vai ter que fazer essa tarefa dentro de casa, e essa. Para quem é filho já é difícil, imagina para quem não é. Então, a dificuldade é essa. É um filho que foi criado sem limites, sem precisa aprender sem prestação tudo, né? de conta. Ele estava dentro da igreja. Ele vai na igreja quando ele quer, ele faz o que ele quiser, ele entende o que ele quer entender. Se ele quiser, ele vai, se não quiser, não vai. E a liderança, assim, devido a essa situação, a falta do relacionamento, do discipulado, se você enquadra uma pessoa dessa e fala assim, você não veio de novo. O que esse cara tem a ver com a minha vida? É mais ou menos isso. Não devo nada a você, né? Não devo nada a você. Tá me vigiando. Meu pai. O que você tem a ver com a minha vida? Né? Por quê? Porque não foi condicionado a isso. E isso é um aspecto do discipulado? Isso é uma das coisas que as pessoas têm dificuldade. A submissão, porque ele é criado a obediência. solto. Ele é criado solto. É o menino sem pai. É o menino que tem pai, do qual o pai não exerceu o papel de pai. Meu Deus. Ele não está acostumado a uma relação de submissão, de autoridade, né? Ele frequenta a igreja. O que é a igreja para ele? É um culto para ele frequentar. Quem é o pastor para ele? É um cara que eu vou ouvir. Ele vai mais como e se eu cliente, quiser, né? eu ouço. Se eu não quiser, eu não ouço. Levanta, vai embora, tal. É diferente quando a pessoa ela desenvolve o relacionamento com alguém, né? O discipulado, a formação do pai. Meu menino tem 26 anos de idade, mas ele não faz nada sem pedir, não vai a lugar nenhum sem falar comigo, entendeu? Porque ele está condicionado a isso. E ele é zoado pelas pessoas. Você vai pedir para o seu pai para ir ali? Que é isso, Jonatas? Você entendeu? É porque até todo mundo bicho solto. Lá fala bicho solto, eu não sei aqui, né? Aqui Daniel, aqui também, a gente fala sobre isso. O senhor falou algo muito importante. E talvez retrate bem a questão que João trouxe aqui para a mesa. Essa dificuldade que pessoas têm. Por quê? Tem pessoas nesse perfil que o senhor bem colocou aqui, são pessoas que chegam na igreja e apenas buscam, João, a salvação com algo de apenas satisfazer aquela... E dentro disso tem aquela... Aí ela encontra um ambiente. Qual que é o ambiente? Tem um monte de coisa para fazer na igreja, só que para ela se enquadrar dentro daquilo, ela tem que se enquadrar dentro de um processo. Qual que é o processo? De discipulado, participar de uma célula, de um Z-Group. Sim.
entendeu? De participar de um PG, de um pequeno grupo, de uma célula. Aí o cara Trava. já trava. É porque não quer ser controlado, não quer ser tratado ali. Tratado, exatamente. E era sobre isso aí que eu queria trazer também aqui com o senhor. É pessoas que chegam na igreja com aquele aspecto do mundo, assim, né? Pessoas que usam a igreja como um lava-jato, né? Passa a semana pecando, chega na igreja, vou me lavar na igreja, vou assistir um culto. Começar a semana bem, para começar a semana bem. Aí ele vem, aceita Jesus. Eu tenho que ser salvo para não ir para o inferno. Na concepção dele é o quê? Eu quero ser salvo. O pior não é isso. O pior é o cara vai na igreja, faz stories na balada, e depois faz stories, não, Deus está me abençoando, tal. É uma coisa chapada isso. Então, pastor Daniel, não existe o cara chegar até Jesus, levantar a mão e dizer assim, eu aceito ele, e rejeitar o discipulado. Isso é possível? Não tem. A não ser que a igreja não tenha. Que a maior parte delas não é atenta a isso. Não é atenta a isso. Agora, já que tem esse número de pessoas assim, bicho solto, desencapado, aí vem a questão de você fazer o teste, você apurar direito as coisas. Então, por isso que Jesus fala assim, eu não tenho nada que te dar, porque às vezes a pessoa vem porque ela tem uma agenda oculta aí. Eu costumo dizer, a pessoa tem uma missão oculta. É verdade, um objetivo. Por isso que tem dificuldade da submissão, Ele né? começa a chegar na igreja, nossa, tem música, podcast, olha, fulano prega, tal, eu vou me dar bem aqui. Entendeu? Aí você diz assim, olha, eu não tenho nada para te oferecer, não vou te prometer nada, não tenho nada para te dar. Você quer andar comigo? Sem expectativa alguma. Pastor, eu estou lembrando, quando o senhor está falando isso, que Deus... Porque são 3 aqui, né? Posso terminar? Pode. Ó, aí diz assim, e disse-lhe, as raposas têm covis, as aves do céu têm ninho, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. E disse outro, Jesus fala para o outro, segue-me. Mas ele respondeu, Senhor, deixa eu primeiro enterrar o meu pai. Porque a família é uma prioridade, não é uma prioridade? Sim. Mas não pode ser uma desculpa. E aí, João, doeu aí? Doeu. Eu vou até me encostar aqui. E vira uma desculpa. Eu vou enterrar meu pai. Pô, você teve a vida toda para fazer pelo seu pai, porque ele disse, deixa eu ir primeiro. Quer dizer, quando eu olho para isso, na primeira, ele quer discernir a motivação. Na segunda, ele quer discernir, entender a prioridade dele. Meu Deus. Qual é a sua prioridade? Você está pronto a deixar tudo? Aí fala assim, deixa os mortos enterrar seus mortos. Então, Jesus ele checa o senso de prioridade da pessoa, que às vezes as pessoas não têm. É o primeiro lugar, o reino de Deus. Eu falei até ontem, né? Sim. A religião é assim, é primeiro eu. O que eu hei de fazer para herdar a vida eterna? Ele está preocupado com ninguém, está preocupado com o perdido lá, ele está preocupado com ele. Dane-se os outros. Com a agenda própria, exatamente. Os desejos próprios. Entendeu? Ele tem uma agenda. O terceiro, ele diz assim, mas ele deixa os mortos. Disse também outro, Senhor, eu te seguirei, mas deixa me despedir primeiro dos que estão em minha casa. Quer dizer, se a pessoa não está pronta para fazer rupturas na vida dela, ela não está apta a pagar o preço. E não tem como suavizar isso, né? Não dá. É a mensagem. É a mensagem. É assim, eu vou ver o que não era bem isso que o texto queria dizer. Vou ver o que eu vou fazer. No grego isso era isso, né? No grego. Eu vou pensar direito. Não, é muito claro isso. Isso. Quer dizer,
A pessoa está pronta a fazer rupturas, a romper com as estruturas velhas da vida dela, largar relacionamento que tem que largar. Eu vivi, eu era muito radical há 25 anos atrás. Eu vou contar uma história aqui, 2 situações. A primeira situação, converteu uma menina, ela era mãe solteira, e ela vivia uma relação junto com o cara. Ela tinha uma relação, o cara era pai do menino, mas o cara não assumia nem ela e nem o menino. E ela converte. Quando ela converte, o que eu falei para ela? Falei, minha filha, ou você casa com ele, ou não vai dar. Ou você larga ele. O que ela fez? Largou na hora. O jeito que você vive está errado. Foi a ruptura dela, né, pastor? É a ruptura dela. Ela tem que romper o negócio. E ela rompeu o cara. E o cara ficou endemoniado. Ele queria me matar. E eu não tinha culpa disso. Só que o evangelho, assim, não tinha, né? Na verdade eu tinha. Mas era uma coisa assim, tinha que fazer a ruptura. E ela fez. Aí ele veio para a igreja e ela falou assim, ele converteu, tal. Filha, você vai esperar. Que a Bíblia fala assim, que ele vai precisar produzir frutos de arrependimento. E esperar esse processo todo. E ele não aguentou. Vai ver se essa terra era boa, ele né? espanou e ela ficou firme. Meu Deus. 4 anos depois, ele estava num baile funk. E quase mataram ele no baile funk. E ele veio correndo. Aí ele realmente se converteu, me procurou, chorou, tal, não sei o quê. E firmou na igreja. Eu falei assim, qual que é a ruptura? Você não é pai do menino? Você vai pagar pensão para ele a partir desse mês. Eu falei, eu não estou pedindo, eu estou mandando. Não, mas ela não quer nada comigo. Eu falei, não tem nada, é uma coisa com a outra. Você é o pai do menino. Jesus entrou aí ou não entrou. As coisas não têm preço hoje, que a pessoa não tem. Aí ele vai e faz. E começou a fazer. 2 anos depois, aí eu comecei a orar para ela voltar a gostar dele. Meu Deus. Eles casaram. Nossa. Eles são pastores hoje. Meu Deus, poderoso. Entende? Então, a ruptura é como um jugo desigual. Nesse mesmo período, tinha um outro cara, que ele tinha uma sociedade, ele se converteu, ele tinha uma sociedade do empreendimento com um cara que não era crente. Então, os valores eram diferentes. Então, no começo não era um problema, depois virou um problema. Sim. Eu falei, meu filho, não tem comunhão entre luz e a treva. Que sociedade há entre o crente e o ímpio? Falou, desfaz isso aí. E ele desfez a sociedade. Então tem coisas que o evangelho ele é coisa prática de fazer ruptura de vida que as pessoas não querem. Então ele vem para a igreja, mas continua com o negócio com o ímpio, continua na zona do diabo lá e flertando e convivendo com essas coisas. Aí, então eu era muito mais raiz com relação a isso, né? O cara, eu já vi gente assim em situações muito radicais, o próprio relacionamento discipulado fazer o cara voltar para o primeiro casamento. Nossa. Só o evangelho faz isso, cara. É. Ninguém faz isso, só o evangelho. E são pessoas que estão na igreja, né, pastor Daniel, que vivem naquela frase: tudo que eu quero de Deus para mim, eu quero hoje, mas tudo que Deus quer para mim, eu deixo para amanhã. Exatamente. Mas é o tipo essa geração, é a geração de hoje. Tudo é o Estado democrático de direito, as pessoas têm direito a tudo. Direito a voto, direito a Bolsa Família, Bolsa Absorvente, Bolsa Preservativo. Mas nada de dever, né? Mas não tem dever nenhum.
É o Brasil. É a geração mimi. Pastor Daniel, e a gente já está se encaminhando aqui para o final do nosso Supercast. E uma coisa que... Passou rápido, viu? Passou rápido. Passou. E uma coisa que a gente sempre encontra aqui, eu vou falar pela juventude, né? João é um dos líderes também da nossa juventude, tem nos ajudado aí. A gente, apesar de falar tanto, pastor Daniel, sobre o discipulado, de vez ou outra a gente encontra jovens que chegam até a gente e falam sobre a dificuldade de se abrir a uma vida de discipulado, né? De abrir o seu coração, de realmente iniciar uma vida na vida, um acompanhamento, de compartilhar o que sente, compartilhar o que está aqui dentro, né, guardado. O que é que o senhor atribui que essas pessoas têm essas dificuldades? Seria o princípio da confiança, que hoje é muito corrompido nos nossos dias? O que é que o senhor diz? Eu acho que tem duas coisas, né? O primeiro, um dos princípios de discipulado assim que é fundamental é a verdade e a transparência. A pessoa ser 100% transparente, né? Ela não ter nada a esconder para o próprio bem dela. Isso não é uma coisa simples. É você tirar a roupa, ficar nu, exposto para alguém para ser curado. É aquilo que Tiago diz. Confessai as vossas culpas, não é pecado, é culpa. Pecado você confessa a Deus. Uns aos outros para serem curados. Por quê? Aí eu fico, é culpa, no grego. No grego é culpa. É culpa, não é pecado, né? Por quê? Qual que é a diferença da culpa e do pecado? O pecado, quem perdoa é Deus. Mas ele fala assim, confessar as vossas culpas uns aos outros para ser curado. Porque a pessoa, às vezes, ela confessa o pecado, mas ela está num ciclo vicioso, né? Vicioso. Confessa, peca, peca, confessa. Ela está nesse ciclo, nesse cativeiro. Meu Deus. Entendeu? Então, qual que é a melhor coisa? Aí a Bíblia fala assim, confesse a sua culpa para alguém, para você ser curado. Para quebrar esse ciclo de cativeiro. Não é somente pela oração, mas ter alguém que fala assim, e aí? Por exemplo, alguns anos... Eu tenho história, viu, mano? Alguns anos atrás, eu fui, depois de muito tempo, ministrar numa igreja. Nem sei porque eu lembrei disso agora. Ministrar numa igreja. O pastor um dia me procurou, né? E falou assim, olha, você tem vindo sempre aqui na igreja ministrar tal, e eu queria abrir meu coração. Eu sou consumido por um sentimento de homossexualidade, que senti atração por meninos, por rapazes, por homens na igreja, tal. Cara, eu fiquei em choque. Eu me lembro que a gente estava conversando num lugar assim, de frente para o mar, né? E ele chorou muito, cara. E aquilo, sabe, eu sentia, ao mesmo tempo, sentia o alívio dele de poder contar para alguém, né? E, ao mesmo tempo, a vergonha de se ver exposto. Vulnerável, né? Vulnerável. Eu nunca falei isso para ninguém. Ninguém sabe quem é a pessoa. Né? Agora, depois dessa confissão, eu ligava constantemente para ele, cara, você está se cuidando? Se eu vejo alguma situação, ó, cara, toma cuidado com isso. Anda sempre com a sua esposa. Entendeu? Porque a pessoa, o discipulado é para isso. Tem que ter muita empatia, né, pastor Daniel? Tem que ter. E, ao mesmo tempo, aí vem o outro lado. É ter sigilo, discrição. Para ele falar para o senhor, ele confiou, né? Confiou. Porque aí a pessoa vai lá e confessa um negócio aqui, na mesa de jantar da sua casa, você conversa com a tua mulher. Pelo amor de Deus. Não tem cabimento. Então, até essas coisas precisam ser... Por quê? E aprender valores de ética. É questão de ética isso. A ética do... Não tem o psicólogo, não tem
a ética, Conduta, né, a ética, que é o plano de conduta. Quer dizer, olha, você chegou num nível, não consegue mais chegar na pessoa e falar assim, aqui, ô Rodolfo, eu cheguei no meu limite para poder te ajudar, eu posso compartilhar isso com o pastor Edson, para ele poder me ajudar nisso. Você me autoriza a abrir isso para ele? Ah, não, eu quero. Tá bom, mas eu estou te falando, a gente precisa de uma ajuda diferente. Pastor Daniel, e assim... Pegou? Sim, sim. E as experiências que a gente tem aqui, a gente já ouviu várias histórias, né, de aconselhamentos que a gente tem aqui com alguns jovens. E Isso vazar. E a gente não é nem na questão de vazar, a gente vê em todas elas. Aquelas pessoas que quando tem, assim, João, que guarda muito tempo algo, todas elas, quando chegam para falar, elas dizem assim, olha, Rodolfo, eu vou falar isso, mas Pode pegar o açúcar ali? Pode pegar. Traga o açúcar aí pro pastor Daniel. Quer adoçante ou açúcar? Cadê a colher? Eu prefiro o açúcar, cara. Produção, cadê a colher, produção? Aí, Pronto, chegou a agora colher. chegou a colher. Pra todo mundo. Enquanto você adoça, eu vou falando aqui, tá certo? Pode, eu tô te ouvindo. E aí, o que eu vejo, João, é exatamente todos falarem, Rodolfo, eu não sei nem como é que eu vou falar, né? Tamanha vergonha que eu tenho disso, em compartilhar e tal. E eu sempre vejo em todos eles uma coisa, pastor Daniel. Como vai ser a nossa visão sobre eles depois daquilo. Sim. Né? E uma coisa que a gente sempre vai, cara, fica tranquilo, né? Porque a gente vive num mundo... Isso não é um ato de vergonha, né, Rodolfo? Porque, na verdade, o mundo prega isso aí fora. Que aquele que confessa as suas culpas, as suas falhas, ele não vai alcançar misericórdia. Ele vai alcançar o quê? Rejeição. Ele vai alcançar o quê? E a sociedade, ela impõe que você vive de aparência. E é muito sobre isso que o senhor falou. Você ser vulnerável. Você quer ver um exemplo? Quando João diz assim, se andarmos na luz como ele na luz está, nós temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Quer dizer, qual que é o princípio do relacionamento? A luz. Né? Transparência, lançar luz sobre a escuridão da nossa vida. Quer dizer, qual que foi o grande erro de Davi? Esconder, guardar aquilo, andar no palácio como que se nada tivesse. Ele matou um cara e ficou com a mulher do cara. Ô, pastor Daniel, todo mundo tem, às vezes, a percepção, e eu tenho uma percepção diferente, João, não sei se vocês vão concordar comigo, de que muita gente acha que foi constrangedor, né, para Davi, como se Deus quisesse envergonhar Davi. Mas, na verdade, eu vejo foi amor. Uma ação de Deus em amor de curar Davi, porque Davi precisava ser curado. Agora, essa aqui não tem no Google, segura ela, quer anotar. Prepara aí, gente. Por exemplo, essa não tem. Todo homem de Deus precisa de alguém que fale ao coração dele. E a Bíblia diz assim, quando Davi estava desse jeito, ele diz assim, o Senhor enviou Natã a Davi. Então, todo mundo precisa ter alguém onde você possa confiar seu coração, confiar suas fragilidades, suas fraquezas. Edson precisa, você precisa, eu preciso. E todo mundo precisa. Verdade, pastor Daniel. E louva a Deus porque aqui, na nossa igreja, nós vemos que isso é uma realidade, né, João? Pessoas, a juventude, vou falar aqui pela juventude, né? Ela tem entendido que pode se confiar em sua liderança, não apenas na liderança, a nossa liderança da juventude, mas o líder de Z-Groups. Todos os líderes de Z-Group, a gente coloca a mão ali no fogo, são pessoas que estão aptas para poder ouvir, aptas para tratar, são pessoas de confiar, de guardar aquilo ali. E a gente tem vivido, pastor Daniel, aqui... E vem valores assim muito fortes, assim, quando a Bíblia diz assim, aquele que encobre prosperará. Aliás, peraí. Que confessa e deixa? Não, é esse? Quando você encobre o pecado de alguém, não é no sentido de esconder o erro da pessoa,
de blindar o pecado da pessoa. Entendeu? Sim. Mas no sentido de proteger a pessoa. Sim. Né? Como que ele fala? O amor encobre transgressões. Eu lembrei o texto. É o Covid, cara. Então, o amor encobre transgressões. O amor leva você a proteger a vida da pessoa, a você ouvir uma coisa dessa e guardar, e proteger ela, proteger o casamento dela. Uma mulher, lá, quando tem um encontro com Deus lá, é muito comum o cara voltar e querer contar, abrir a mala de pecado, de crime dele para a mulher. Falei, não, meu filho, mulher não vai ter estrutura para aquilo. E algumas têm. Não, vai, conta, é bom. Né? Quem confessa e deixa alcança a misericórdia, mas aquele que encobre o seu pecado jamais prosperará. Tem gente que não anda na vida porque esconde a vida, esconde os erros. Por isso o discipulado, uma relação entre duas, só funciona quando há transparência e verdade. Confiança. Não tem como. Mais transparência. Porque eu acho que é mais vergonhoso. A pessoa tem mais vergonha de falar do que realmente confiança de falar. Sim. É vergonha. Vergonha, é verdade. De querer ser exposto. E às vezes o discipulado, ele não. A pessoa que está sendo discipulada, ela não alcança algumas conquistas, né? Algumas superações sobre o pecado, porque ela não está sendo transparente, né? Porque não está sendo transparente. Ela esconde o erro. Até mesmo com medo, assim, de que... É uma coisa que eu sempre falo para os meninos. Cara, não tem vergonha de falar que caiu. Não tem vergonha de falar que errou novamente. Porque, às vezes, quem está sendo discipulado, diante do seu discipulador, diz assim, cara, o cara já passou tanto tempo comigo, se eu falar para ele que eu caí de novo, vai ser uma decepção. Mas aonde que está o segredo disso? Né? É melhor você confessar uma fraqueza do que confessar um pecado. É verdade. Exatamente. É melhor você falar assim, mano, eu estou na beira do abismo, do que você ter que chegar lá e falar assim, ó, eu pisei na bola. Então é melhor a pessoa confessar que está fraquejando, que não está bem, que está numa situação de perigo. Ah, tem uma mulher lá me cantando, falando no meu ouvido, e eu estou quase caindo. É melhor ele confessar a fraqueza. Porque o ferro afia o ferro, exatamente. Né, pastor Porque Dani? se você não confessa a fraqueza, vai ficar mais difícil você confessar o erro. É muito mais fácil. Então, eu lembro assim, o pastor Márcio, lá na Lagoinha, eu não sei como que é hoje, né? Já tem 11 anos que eu saí de lá, mas lá tinha duas coisas assim que eram intoleráveis na igreja, para um pastor na igreja, que é o pecado moral, se envolver com mulher. O cara era sumariamente desligado do quadro de pastores da igreja. Não tem conversa. E roubo. As duas coisas. E ele falava uma coisa. Sempre quando ele tinha que dar esse comunicar, fulano foi desligado por causa disso. E ele falava dentro da equipe de pastores, quando ele fazia esse tipo de comunicado, ele falava assim, olha, meu filho, confessa a fraqueza para você não ter que explodir, porque depois que explode tudo, não tem como ajuntar os pedaços do que explodiu. Verdade. Entendeu? Não quer dizer que não perdoa, mas é que tem certas coisas que o impacto do erro do cara é muito grande. Na igreja. Até ser irreparáveis, né? Dependendo do nível de liderança da pessoa, dependendo do nível. Isso acontece em qualquer lugar. Acontecia lá, pode acontecer aqui, pode acontecer em qualquer lugar. Verdade. Estamos sujeitos, né? O discipulado, ele blinda isso. Que a pessoa fala, abre o coração, ele pode ser ajudado, pode ser orientado, porque o discipulado... pode ser acompanhado. Entendeu, cara? Como é que você está naquela área? Como é que você está nisso? Ah, aquela mulher, tal, não sei o quê. Eu falei, sai fora, corta isso.
bloqueia, dá um bloco nela, sai da rede social, cancela seu Instagram, cancela. E tem que ser assim, cara. Não dá para brincar. É igual quando o Douglas lá se converteu, ele era, não era, ele era, como que é? Que Douglas? Uma, um rapaz, falei o nome da pessoa aqui. Ele. Melhor nem falar o que é. Eu deixa pra lá. Eu que Douglas, né? Ele já foi. Aí você tem, quando a pessoa chega e confessa, o discipulado vai alinhando as coisas. Só mais um pouco, pai. Para de rebolar, fala direito, engrossa a voz, você é homem, você tem que tomar um posicionamento. Que faixa é essa laranja na cabeça? Sabe? Fica parecendo uma anaconda aí, rebolando. Então você tem que ir corrigindo a pessoa, ajudando ela. Então, dentro disso, né, é um discipulado que resolve essas coisas. Amém. É Pastor Daniel, muita coisa para falar. É muita coisa para falar em né? pouco tempo. Mas aí, para a gente encerrar agora, o tempo já se foi. Eu queria que o senhor falasse qual a glória, assim, que se a gente pode até colocar esse nome, qual a glória do discipulado, de uma vida do discipulado no aspecto agora de um discipulador, né? Sim. O cara que ele se coloca na disposição de realmente se empenhar na vida de outra pessoa, de acompanhar ela, seguir essas etapas do lançar a semente para germinar, ver o crescimento e acompanhar até o último estágio ali da frutificação. Qual é a glória desse discipulado? Olha, eu acho que a coisa mais preciosa, primeiro que esse tipo de resultado é a longo prazo. Você só vai ver isso a longo prazo. Então, no meu caso, eu consigo ver isso, mensurar isso hoje. Do meu grupo meu primeiro grupo de discípulos, assim, que eram 13, 11 são pastores. Meu Deus. Entende? Então tem gente que é pastor lá no Rio Grande do Sul, tem gente que é pastor no Rio de Janeiro. É exatamente, você vê isso. Tem pessoas assim que por exemplo, tem um menino lá no Rio Grande do Sul, lá perto de Porto Alegre, o Dili, que ele vai, assim, a pessoa pode ir para onde ele for, cara. Ele pode ter ouvido um monte de gente, vivido um monte de coisa, ele não esquece aquilo que você plantou dentro dele. Meu Deus. É literalmente o verdadeiro filho na fé. É quando você vê esses meninos hoje dando fruto, replicando aquilo que você ensinou a vida inteira, ele reproduzindo isso em outras pessoas. Tem o DNA, né? Já tem o DNA. Essa é a glória da gente. É como o Provérbios diz, eu até falei isso aqui um pouquinho antes da gente começar o podcast. Ele diz assim, a glória do homem, não, diz assim, como que é? A honra do homem são os seus filhos, e a glória dos velhos são os filhos dos seus filhos. Então, por exemplo, eu sou avô já, né? Quando eu vejo meu neto, a glória é ver daqui 10 anos, 15 anos, ele no ministério. Ver o trabalho que a Késia fez no coração do Arthur, do que ela viu, do que ela ouviu. É o que marcou a vida dos discípulos, né? Por isso que é importante a gente tem que ser homem de Deus na vida das pessoas, marcar a vida das pessoas. E porque essas coisas a pessoa leva para o resto da vida. Ela não vai esquecer isso. Como as coisas ruins ela leva para o resto da vida. Ela vai sequelada para o resto da vida. Você vira o exemplo de péssimo pastor, de abusador. Porque tem cara que não é discipulador, é um discipaulador. Ele não faz discipulado, ele faz discipaulada. O amor passa longe, né, pastor? Então não é discipulado, é discipaulado, né?
Então, é muita paulada tal. Eu já fui, eu podia escrever até um livro, assim, como não fazer, né? Porque eu já errei tanto com essas coisas. Eu começo a sentar com o Netinho, né? Quando a gente vai conversar sobre supervisão de célula, tal, não sei o quê. Eu falo, mano, eu não sei o que é certo. Eu vou te falar o que eu fiz de errado. Aí você inverte aí, né? Assim deu errado, assim deu errado, assim deu errado. Então, assim, e com relação ao discipulado é a mesma coisa. Eu sei tudo que dá errado, tudo que deu errado, para chegar onde a gente chegou hoje. Amém. Né? Como eu falei do Bom Samaritano no primeiro dia, né? Tudo que nasce, ele passa por um processo de amadurecimento tal. E tudo tem que ser flexível. Daqui a algum tempo, o bom samaritano vai ter que ser reajustado, readaptado para uma nova realidade, para uma outra situação, para um outro tempo. É o tempo que a gente está vivendo hoje. Né? A reação da igreja no treinamento do bom samaritano foi incrível, pancada. Incrível. Pancada. O senhor nem esperava isso, né? Não, assim, quando eu vou preparando as ministrações, eu preparo porque eu estou vendo que o que eu preciso produzir e aquilo que tem que gerar. Tem que gerar. O resultado, o objetivo era gerar esse resultado mesmo. Sim. Era gerar isso. Trazer impacto, confrontar e trazer a pessoa para dentro da realidade de Deus. Verdade. Né? E a parábola do bom samaritano é a parábola que mais se identifica com a ativação de uma igreja. Um discipulado, isso, né? Caiu a ficha. Que é do último dia, né? Sim. Que eu falei, né? No último dia, no terceiro dia, né? Sobre a necessidade de você cuidar. Né? Ele trata do cara, lembra? Ele trata do cara, vai, deixa pago e volta. E é essa coisa que é importante, porque é o detalhe do negócio. São os verbos, né? É o verbo de ação. Né? Deu até uma aulinha de homilética assim, bem rapidinha, né? É o verbo de ação. Então, ele vai, mas ele volta. É o papel de quem está preocupado com quem está na beira do caminho. Você tirar a pessoa da beira do caminho, como falei no terceiro dia, né? É tirar ela para uma nova realidade. Tirar ele daquele ambiente de morte, de dor, porque ele está na beira do caminho, agora de vida. na dor, tal, não sei o quê. Bota ele no cavalo, leva ele para o Z-Group, leva ele para a célula, tal. É por isso que é importante. Coloca azeite nas feridas, exatamente. Né? Vai ajudando. Coloca azeite. Quer dizer, o que é o azeite? Uma unção de Deus. Porque não adianta. O bom samaritano, ele teve o cavalo, teve o dinheiro, teve a hospedaria, mas ele tinha que ter o azeite e o vinho. Sem o azeite não vai funcionar. O que vai curar a ferida do cara é o azeite. É a unção de Deus. Também, verdade. O que vai anestesiar e tirar a dor dele é o vinho. Dá vinho para ele, encher o cara do Espírito Santo, entendeu? Esse é o objetivo. A alegria do Espírito, né? A hospedaria vai ser poderosa. Meu Deus. Em nome de Jesus. E é isso aí, gente. Meu Deus, uma verdadeira aula aqui de discipulado, né? Com o nosso pastor. Cara, obrigado. Tu é top demais. Vocês moram no meu coração. Amém. E aí, você vai levar para casa aí um presentinho. Olha, a nossa canequinha aqui do Uppercast. Meu Deus. Isso aí, meu amigo, é caro, viu? Zele por ela, viu? Eu quero uma foto depois aí, marcando aí o pessoal aí do Upper. Agora. Depois a gente vai postar. Você vai postar? Vamos tirar uma foto, já. Pastor Daniel, obrigado pela disponibilidade, obrigado por estar aqui compartilhando com a gente tanta coisa. Sei precioso. Que esse assunto, meu amigo, aqui é assunto pra gente passar. A gente tinha que fazer uns 3 podcasts, podia ter feito todo dia à tarde. Mas não é porque que o senhor não esteja presente aqui que a gente não pode gravar o próximo, né? Pra gente aprofundar mais. Tá aí atento, viu? O senhor entra aí ao vivo, né? E aí o vídeo chamado a gente faz. Gente, Deus abençoe vocês. Obrigado pela companhia, né? Vamos abrir aqui nessa câmera para encerrar aqui pegando todo mundo, né? João, mais alguma coisa aí? Uma alegria estar aqui com o pastor Daniel. Bênção demais. E é isso, galera. Lembrando,
Evangelismo amanhã, devocional na praça. E esse mês de novembro a gente vai pegar pesado um discipulado aí. Vamos marcar né? aquela praça, hein, Rodolfo? Marcar aquela praça. Deus vai nos dar aquela praça ali. Você sabe que lá na Lar a gente tem um projeto lá chamado Igreja nas Ruas, né? A Igreja na Rua. Né? Todo ano, agora com o período da pandemia, não teve. A igreja fecha, a igreja está fechada para a religião e a gente monta uma tenda na Cracolândia, 21 Nossa. dias. Meu Deus. E a igreja vai para Cracolândia. Toda a igreja vai para Cracolândia, tem culto todo dia lá, debaixo de uma lona. Meu Deus. Tá vendo aí? Chapado. Olha aí. Igreja na rua. Bora Valeu, lá. galera. Até o próximo Uppercast. Valeu, gente. Fica com Deus aí. Tchau, tchau.